Bom dia, meus caros amigos quarentenários. Tudo bem com vocês? Aqui é o Alexandre do canal Histórias da História. Eu estou fazendo esse vídeo agora, dando uma pausa na história do Cabral, que era a nossa linha até a semana passada, para falar sobre a gripe espanhola, que acometeu o nosso país há cerca de 102 anos atrás. Eu tenho visto muitas coisas na internet, coisas muito pontuais, mostrando fotos de tragédias, fotos de hospitais, fotos de gente morta, tanto no Facebook como no Instagram, como aqui no próprio YouTube. E na verdade, para que a gente entenda o que houve, por que a gripe espanhola tomou aquela proporção, é necessário que a gente volte mais no tempo ainda, porque a história ela sempre tem um contexto que favorece um ou outro fato a se destacar. No caso aqui, foi a gripe espanhola. E para que vocês todos se tranquilizem, porque o que aconteceu naquela época não vai acontecer agora, uma vez que as nossas autoridades estão tomando uma série de medidas que vão boicotar isso, que vão impedir que isso aconteça, certo? Na verdade, para que a gente entenda, comece a entender um pouco como é que era a gripe espanhola, é necessário que se volte por volta de 1900. A história da gripe espanhola, ou seja, o contexto mundial, e principalmente aqui no Brasil, que é onde eu vou me ater mais, começa por volta de 1900. E por que essa data de 1900? Uma questão bem prática para que se entenda. Em 1899, o famoso cientista brasileiro Oswaldo Cruz se forma na Universidade do Instituto Pasteur em Paris e retorna ao Brasil decidido a que se mude uma série de doenças e causas que aconteciam naquela época, principalmente na capital federal, que naquela época era a cidade do Rio de Janeiro, o Distrito Federal, e possuía um porto muito importante, certo? O navio Lombardia ficou parado por alguns meses no porto do Rio de Janeiro. Durante esse período, 240 marinheiros da sua tripulação morreram de febre amarela. O Brasil, naquela época, tinha um sistema sanitário péssimo e deficiente, tanto que muitos navios não atracavam mais no porto brasileiro. Coube a Oswaldo Cruz resolver o problema. Com a chegada do Oswaldo Cruz no Brasil, começam a se tomar algumas medidas para atacar essas famosas doenças que assolavam o Brasil de forma assim muito drásticas. Ele volta a sua atenção inicialmente para a peste bubônica, que é transmitida pela pulga do rato, a famosa peste negra. O que ele faz? Ele começa a incentivar a população a caçar ratos, os famosos esquadrões dos ratos, que, como a gente sabe, o governo federal pagava R$300 por cada rato, vivo ou morto, de preferência morto. Isso, claro, fez com que a população inteira se corresse atrás de ratos para matá-los. E fez também com que muitos espertalhões da época criassem ratos em casa para levar até o Oswaldo Cruz, onde eles seriam para levar para o Oswaldo Cruz, onde eles seriam abatidos lá. É claro que isso na época se tornou um caso de polícia, mas deu resultado. Tanto que a incidência de peste bubônica caiu violentamente na cidade. Bom, tendo controlado esse surto de peste bubônica, Oswaldo Cruz agora se volta para a febre amarela, que era um problema muito grave aqui no nosso país. Ele identifica, se descobre que o vírus era transmitido pelo mosquito. O Aedes aegypti, famoso, já naquela época, certo? E Oswaldo Cruz, quando descobre isso, ele vai até Cuba para descobrir isso, ele começa a trazer uma série de medidas que começa a sua impopularidade. Quais são essas medidas? Ele começa uma forte campanha de dedetização, ele começa uma forte campanha de destruição de pontos insalubres, inclusive casas e residências, e aí começa assim a sua impopularidade. Por quê? Porque, na verdade, a destruição das casas não se tinha ao mesmo tempo um lugar onde essas famílias fossem colocadas. As casas simplesmente eram destruídas e as famílias eram jogadas ao léu. Isso traz uma revolta um pouco grande na população.
Mas como era não tanto na capital, era mais nos arrabaldes e nos subúrbios, né? Essa insatisfação popular fica mais restrita a esses pontos mais pobres. Apesar de toda a insatisfação que ocorria na época com essas medidas, né, o que acontece? A taxa de febre amarela cai violentamente, o que mostrava mais uma vez que Oswaldo Cruz estava certo, mesmo tomando medidas intempestivas contra o agente transmissor e prejudicando uma parte da população. Mas, em vista do que estava acontecendo, né, a doença caindo vertiginosamente, os navios voltando a atacar e a economia brasileira se beneficiando dessas atitudes, o fato em si foi minimizado, né? Bom, controlada essa segunda onda de doenças, ele parte para a terceira onda de doenças. E qual é a terceira onda de doenças? É a varíola. E aí sim nós temos um ambiente próprio para que ocorresse a famosa revolta da vacina. A famosa revolta da vacina. Sim, a revolta da vacina ocorre basicamente porque Oswaldo Cruz decide trazer da França a vacina que já era conhecida na época. E era, na verdade, o vírus que se introduzia no corpo humano para que ele criasse anticorpos era o vírus que atacava o gado. E esse vírus, por vir do gado, tornou a insatisfação popular muito grande. Ninguém queria oferecer o seu braço para que se pudesse inoculá-lo, porque ninguém queria que o vírus de um animal entrasse no corpo humano. Até mesmo Rui Barbosa, o famoso intelectual da época, fazia discursos inflamadíssimos no Congresso Nacional, exigindo a proibição da vacinação. Sim, se fazia isso. Mas o nosso presidente à época, Rodrigues Alves, né, faz através do decreto 92 de 1904 a obrigatoriedade da vacina. Então, o que acontecia? Os esquadrões de saúde saíam à cidade pegando o pessoal à força e vacinando, né? E isso trouxe uma revolta muito grande para a população. Ninguém queria ser vacinado. Tanto que houveram quebra-quebras, tiroteios, houve mortes por causa da questão da vacina, né? Onde se obrigava a população a ser vacinada. Entretanto, quando o Oswaldo Cruz se depara, quando a população se depara com a queda vertiginosa dos casos de varíola na cidade, eles mesmos começam a ser vacinados. Um pouquinho antes disso, né, devido aos grandes quebra-quebras e distúrbios que haviam acontecido, o nosso então presidente Rodrigues Alves, ele decide encerrar a vacinação, né? Ele abole o processo 92 de 1904 para que a população se acalmasse e as coisas se tranquilizassem. Aparentemente, Oswaldo Cruz teria sido enfraquecido por essa medida, mas na verdade não. Ele se fortalece com essa medida por uma razão muito simples. No mesmo decreto que o presidente Rodrigues Alves não mais obriga as pessoas a se vacinar, ele diz que, para que quem quisesse trabalhar no serviço público, quem quisesse estudar ou quem fosse se casar, teria que apresentar o atestado de vacinação. Então isso fez com que as pessoas, né, mesmo contrariadas, acabassem indo se vacinar. O que faz com que a taxa de casos de varíola caia vertiginosamente no Brasil, né? Bom, atacando essas três doenças e também botando abaixo vários locais insalubres, né, as doenças passam a ser controladas, ou seja, os casos passam a ser muito poucos e muito pequenos e muito pontuais, o que mostra que Oswaldo Cruz estava certo nas suas atitudes, né? Bom, como os principais problemas de doenças haviam sido controlados ou até mesmo eliminados de grande parte das cidades brasileiras, né, começa naturalmente a haver um relaxamento. Tanto que as verbas que iriam para o antigo Ministério do Interior, né, que cuidava da saúde, começam a ser vertiginosamente retiradas, porque não se via mais a necessidade, uma vez que os grandes problemas haviam sido resolvidos, né?
o país começou a entrar num declínio sanitário. Ou seja, todas as medidas que Oswaldo Cruz tomou naquela época, certo? E que deveriam ser ampliadas e melhoradas e fazer com que novas pandemias e epidemias não surgissem no país, foram relaxadas. Isso sim é que abre a grande porta para a entrada da gripe espanhola. Bom, agora que a gente já disse como é que estava o nosso país em 1904, né, com as medidas sanitárias do Oswaldo Cruz, depois do sucesso perante as principais doenças da época, e como eu falei, elas começarem a entrar em declínio, né, as verbas pararem de ser distribuídas para que fossem continuadas e ampliadas as medidas sanitárias, né, o país começa a relaxar por isso. Tá? Então vamos manter isso em mente. O país tem um relaxamento de todas as medidas sanitárias que Oswaldo Cruz tinha feito. Uma vez que as doenças haviam sido vencidas, agora não precisamos mais nos preocupar com isso. Vamos mudar para outras coisas. Tendo isso em mente, a gente agora está apto a dar um salto na história. Vamos pular 10 anos agora. Nós vamos até o dia 28 de junho de 1914. Esse dia muda completamente a história do mundo. É o dia do assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, o Sr. Francisco Ferdinando, juntamente com a sua esposa em Sarajevo. É esse o fato que faz com que comece a Primeira Guerra Mundial, que iniciaria os combates um mês depois. É uma guerra que é dividida entre duas grandes alianças, certo? Uma aliança formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e a Itália, que quase entrou. Se chamava Tríplice Aliança. E a Aliança da Trindade, que era formada por Inglaterra, França e o Império Russo. Os combates começam no dia 28 de julho de 1914. E essa guerra é uma guerra marcada muito por chamada Guerra de Trincheiras, né? Que era uma guerra onde os soldados ficavam dentro das trincheiras, impossibilitados de sair. Uma vez que se saíssem, seriam facilmente abatidos pelo exército inimigo. Certo? Então as cargas de ataque não eram muito frequentes, não ocorriam, mas não eram frequentes. O que fazia com que os soldados ficassem dentro de um ambiente extremamente insalubre. Pois os mortos, como não se podia retirar os mortos de dentro das trincheiras, eles ficavam lá, entrando em estado de putrefação. Juntamente com ratos, baratas, né? As necessidades eram feitas todas ali dentro da trincheira. A comida também era feita dentro da trincheira, né? O que fazia que essas trincheiras se tornassem ambientes extremamente insalubres, né? Muitos soldados morreram por causa de doenças como tifo, diarreia, cólera, né? Só para citar algumas. E o que acontece? A Tríplice Intendência estava começando a ter problemas com o desenrolar da guerra. Ou seja, as chances de vitória iam diminuindo cada vez mais. O Império Alemão, né, ele era muito forte militarmente. Então a Tríplice Aliança tinha uma certa vantagem em relação à Tríplice Intendência, né? Bom, os americanos, vendo uma oportunidade, assim como os brasileiros também, começam a fornecer equipamentos para a Tríplice Intendência, com a promessa de pagamento somente no final da guerra. Vendo então que as coisas não estavam andando muito bem e que seria difícil aqueles países fazerem os seus pagamentos, né? E também, como eu falei, o exército alemão era muito forte, né, para os padrões da época, né? O que acontece? Os alemães, através de seus submarinos, começam a patrulhar o Atlântico e começam a abater navios de mercadorias. Numa dessas escaramuças, né, o que acontece? Eles afundam, melhor dizendo, um navio inglês que estava cheio de cidadãos americanos. O que é
o fato que os Estados Unidos estavam esperando para declarar guerra à Tríplice Aliança. O mesmo ocorre com o Brasil. O Brasil também mandava para a Tríplice Intendência, né, víveres principalmente. Né? O agronegócio nosso já era famoso desde aquela época. E também tem seus navios afundados. O que faz com que o governo brasileiro também declare guerra à Alemanha, à Tríplice Aliança. Né? Bom, os Estados Unidos entram com mais força nessa guerra, uma vez de que o comércio que eles tinham feito era muito grande com Inglaterra, França e principalmente esses dois, certo? Então eles começam a enviar soldados para as frentes de batalha, para aquelas trincheiras. Né? Bom, aí entra a história da famosa gripe espanhola, que de espanhola não tinha nada. Ela é uma gripe americana. De espanhola não tem nada. Eu vou contar depois, mais adiante nesse vídeo, por que ela se chama gripe espanhola. Mas ela nasce nos Estados Unidos, mais provavelmente no estado do Kansas, uma vez que na fortificação militar de Fort Riley, no estado do Kansas, né, começam a haver os primeiros relatos de gripe. E essa gripe ela tinha uma característica muito peculiar. Ela levava a óbito principalmente velhos e crianças. Os velhos, porque já tinham o seu sistema imunológico bastante enfraquecido, por causa da idade mesmo. Né? E as crianças, porque ainda não tinham o sistema imunológico desenvolvido. Eram muito frágeis, certo? E a faixa etária dos 20 até os 40 anos praticamente passa ilesa por essa gripe. Não sofre nada, muito pouco. Eram raros os casos de óbito dessa faixa etária. Né? Bom, ocorre uma mutação dos vírus. Uma coisa que eu esqueci de falar. Essa primeira fase da gripe espanhola, né, ela era chamada de gripe papa-velhos. Justamente porque os velhos eram mais acometidos e as crianças também, mas em número menor. Principalmente os idosos é que faleciam mais. Bom, mais ou menos no final de 1917, início de 1918, né, vem a segunda onda da gripe espanhola, que ela é dividida em 3 ondas, certo? A primeira eu já contei, a segunda estou contando agora, né? E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, essa gripe espanhola, ela é uma mutação do vírus da gripe que atacava os porcos e os frangos. Como era comum naquela época você ter animais para consumo, né, de ovos, de carne, no caso das galinhas, o porco para fazer a banha e tal. Mesmo dentro das cidades havia criações de galinha principalmente, certo? Então, Fort Riley, por exemplo, ficava muito próximo de uma granja, tá? E de uma criação de suínos, que eram os animais que serviam de alimentação para os soldados em treinamento ali. Então você tinha contato muito direto com os animais, né? O que fez com que o vírus, uma vez estando infectado, o ser humano volta para o seu hospedeiro natural e depois retorna para o humano, né? Fez com que muitos soldados ficassem contaminados com essa gripe. Não vamos esquecer que nós estamos falando de 1914, ou seja, a ciência era muito pouco desenvolvida, não tinha muito conhecimento técnico, né, sobre as questões. A microbiologia estava recém-iniciando. Né? Bom, essa segunda onda da gripe espanhola, ela se desencadeia ao mesmo tempo em 3 partes do mundo. Nos Estados Unidos, na França e em Serra Leoa, na África. Certo? Onde, aí sim, é a famosa gripe espanhola que a gente conhece. Quando a faixa etária dos 20 aos 40 anos, que tem o sistema imunológico já bem desenvolvido, já pronto para lutar contra grandes enfermidades, começa a sucumbir aos montes. E os primeiros lugares onde essa gripe começa a dar problema, onde é que é? É nas trincheiras. Porque, como eu falei antes, né, o primeiro sinal dessa gripe ocorre no forte americano de Fort Riley, no Kansas. E os Estados Unidos, na época, né, começam a enviar uma grande quantidade de soldados para o combate na Primeira Guerra, em território europeu. Então muitos fazem a viagem já contaminados. E estando num ambiente completamente insalubre, onde as defesas do teu corpo estão lutando contra vários tipos de epidemias e problemas de saúde, né,
faz com que ali seja um ambiente muito bom para que comece a doença se desenvolver. Bom, não podemos nos esquecer, como eu falei, que os mortos ficavam dentro das trincheiras. Você não tinha como retirar eles em muitas ocasiões. Então as pessoas ficavam ali, falecidas, ao lado dos vivos, né? O pessoal comendo, ratos, baratas, bichos mil, não tinha problema. Certo? Bom, o que acontece, né? Quando a gripe começa a funcionar, ou seja, quando ela começa a se desenvolver dentro das trincheiras, os enfermos que se conseguia remover de dentro das trincheiras iam para os hospitais de campanha. E eram hospitais que eram todos eles improvisados, ou seja, eram grandes casas que foram desalojadas para servir de hospitais, eram locais que não eram feitos para funcionar como hospitais, né? É fácil de imaginar isso. Então, essa gripe, ela começa, por exemplo, você tem um enfermo com a gripe, tem outro que está baleado, tem outro que tem que amputar a perna, tem outro que está com não sei o que. Essa gripe começa a se proliferar dentro desses ambientes de forma muito rápida, infectando uma grande quantidade de feridos de guerra e pessoas dentro das trincheiras. Certo? Assim como todas as outras gripes, não eram todos os soldados que morriam, mas uma boa parte deles vinha a óbito de forma muito rápida. Uma outra coisa que dificultava também é que quando se viu que havia algumas epidemias dentro das trincheiras, né, jamais se associou ela a uma gripe. Se associava principalmente a outros tipos de doença, tipo tifo e cólera, que seriam doenças mais relacionadas ao ambiente insalubre que ali estava desenvolvido. Então os médicos tiveram muita dificuldade no início para diagnosticar essa gripe. Um outro fato também que chama a atenção, né, foi a questão dos governos, né, como eu vou mostrar agora para vocês. O Brasil tinha declarado guerra em 1917 contra a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Isso fez uma forte influência para o tratamento das informações referentes à gripe espanhola, pois acreditava-se que era oriunda de submarinos alemães que haviam jogado garrafas contaminadas na costa brasileira. As charges da época demonstram isso. Isso fez com que muitas informações não verdadeiras circulassem nos meios de comunicação. Os governos, principalmente dos Estados Unidos e Inglaterra, divulgavam informações falsas, pois temiam que os jovens não se alistassem para continuar a luta durante a Primeira Guerra Mundial. Essas senhoras se chamavam a dona Gracinha Pereira e a dona Germana Valente, que vinham nesse navio. Tanto que no final da nota ela termina, né, falando dessas dois óbitos e dizendo que a viagem havia sido sem problemas. Esse barco ele não fica restrito só a Recife. Ele também para no porto de Salvador e na capital Rio de Janeiro. E aí é que o bicho começa a ficar feio para o nosso lado. Você se lembra quando eu falei que as medidas de higienização e sanitárias que o Oswaldo Cruz tinha implementado no Rio há 14 anos antes, nós estamos agora em 1918, né? O barco aporta no Recife no dia 9 de setembro de 1918. Então, aquelas medidas que o Oswaldo Cruz tinha implementado 14 anos atrás estavam completamente desfasadas, uma vez que já não havia mais surtos de nenhuma daquelas doenças famosas da época. Nem a peste bubônica, nem a febre amarela e muito menos a varíola, uma vez que a população já vinha se vacinando com uma certa frequência. Bom, o que acontece, né? Fora isso, não existe organização nenhuma no sistema de saúde brasileiro. Se vocês acham o SUS hoje ruim, puxa, vocês tinham que ver o que era naquela época. Para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro tinha 1 milhão de habitantes, mais ou menos 1 milhão de habitantes, por volta de 930 mil habitantes, alguma coisa por aí. E sabe quantos hospitais haviam? 6. 6 hospitais. Então você imagina, 6 hospitais para atender uma população dessa. Ah, e um detalhe, somente a Santa Casa é que atendia a população mais pobre. Claro,
Não precisava de coisa melhor para isso, né? E esse navio Demerara, né, ele chega no nosso porto, sem problema nenhum, entra todo mundo, sai, vem e tal, né, não tem nada de galho. Bom, tá aí uma situação perfeita para se instalar um caos. Ou seja, pessoal desinformado, uma doença que ninguém sabia ou tinha a menor ideia do que era, tá? Um sistema de saúde zerado, completamente falido, praticamente inexistente, tanto que existem cartas, né, relatos, melhor dizendo, na época. Tem um médico, eu agora não me lembro o nome dele, que ele fala exatamente isso, que o sistema de saúde público do Brasil é pior que uma gata borralheira, não serve para nada. Isso na época era uma ofensa gravíssima ao sistema de saúde. Mas a febre vem e se instala. Você se lembra do navio La Plata que eu falei, que morreram 156 soldados brasileiros dentro, acometidos pela febre espanhola, pela gripe espanhola? Pois bem, a notícia aqui das mortes chega no dia 22 de setembro e não se faz absolutamente nada, né? As informações que o pessoal começa a ver, bastante gente caindo doente, bastante gente adoecida, bastante gente necessitando de cuidados, né, são rapidamente desmentidas pelo governo, dizendo que isso era uma gripezinha comum, que o pessoal ia se recuperar rápido, não tinha problema, né? Eu até mostrei ali aquele recorte de jornal dos Estados Unidos, o americano, né, que fala ali que os médicos de lá também diziam a mesma coisa, diziam que aquilo ali nada mais do que ar fresco e sopa vai manter todos os combatentes bem, né, de saúde. E todos eles estão embasados por uma das instituições mais famosas de medicina da época, a Royal Academy of Medicine, né, que era a Academia Real de Medicina da Inglaterra, um dos centros de pesquisa mais importantes que haviam. Bom, o que acontece? O cenário está pronto para que a pandemia se aconteça aqui no Brasil e também no mundo. É óbvio que os primeiros a sofrerem os sintomas, né, como eu falei, é a faixa etária dos 20 aos 40 anos, né? E os sintomas, assim, eles eram muito variados. Você tinha uma febre baixa, você tinha um zunido nos ouvidos, o pessoal fala de dores de cabeça, né, que rapidamente iam evoluindo para situações mais graves. Alguns casos até, você tinha urina com sangue, né, vômitos com sangue, quer dizer, o corpo estava entrando em falência múltipla dos órgãos, né? Geralmente esses sintomas apareciam já nos estágios finais da gripe. E bom, dali o cara evoluía para um quadro extremamente negativo, sendo que nos estágios finais fala assim, dores insuportáveis, né? O pessoal devia berrar de dor naquela situação toda, e coma, e aí sim o óbito, né? Bom, vamos lembrar que, como eu falei, o sistema de saúde nosso era extremamente precário. Você não tinha hospital direito, né? Só tinha aquela Santa Casa ali que se mantinha com um pouco de verbas públicas e muito com doações. E os mais pobres é que eram atendidos. Bom, o que você começa a ter? Uma grande quantidade de óbitos. Inclusive, muitas pessoas que atendiam, né, como enfermeiros, médicos, etc., começaram a cair também doentes. Porque nos hospitais você não tinha o hábito de luvas, de máscaras, nada disso de proteção. Você não tinha equipamentos de EPI. Era tudo feito na cara e na coragem. Então, os próprios profissionais de saúde que deveriam ajudar a população estavam ficando doentes, porque não se conhecia formas de limpeza nem de nada. E outra coisa também, como se imaginava no início que a gripe espanhola seria tipo uma espécie de tifo ou cólera, né, principalmente, os caras misturavam todos os pacientes num ambiente só.
Então, se você estava gripado, você ficava do lado que ia fazer uma operação, você ficava do lado que ia fazer uma amputação, você ficava do lado do que ia fazer um outro procedimento médico qualquer. E aquilo ali começou a dar um grande problema de infestação nos hospitais. Bom, o que acontece, né? As mortes começam a ser em grande número, obviamente, né? Claro, muitos se curavam, não vamos botar o pânico, não é todo mundo que pegasse a gripe iria morrer. Não, alguns se curavam, tudo dependia da resposta do seu organismo. É claro que até os políticos falavam isso, né? Que tem que dar tempo para que a natureza haja e todo mundo se cure. O que era o pensamento mais ou menos da época, né? Não se tinha muitos remédios, né? Bom, quando a epidemia começa a crescer muito, né, tomar proporções muito grandes, principalmente nos subúrbios, nos cortiços, nos locais onde não havia higiene, né, os partes mais pobres da cidade, né, o pessoal começa a ver e começa a se preocupar, porque está vendo que a coisa não é assim tão fraca como estão falando. As coisas começam a tomar proporções muito grandes. E o governo continua negando, não tem nada, não tem problema, é só uma questão, daqui a pouco passa, né? Não se preocupem e tal. E como eu falei também, nós não tínhamos o Ministério da Saúde. Nós tínhamos, era o Ministério do Interior, que uma das pastas era a saúde. Bom, o ministro do interior, nessa época, era o senhor Carlos Seidel, que, coitado, né, não tinha as armas necessárias para combater a epidemia. E ele era responsabilizado por tudo, inclusive pelo presidente na época, o seu Venceslau Braz. O seu Venceslau Braz, precisando de alguém para culpar, né, começa a pregoar uma certa culpa a ele. E os jornais aproveitam essa onda quando percebem o tamanho do estrago. Mas os jornais também eram responsáveis. Você se lembra das charges que eu mostrei antes? Pois é, aquelas charges ali eram publicadas pelos jornais da época. E cada jornal tinha o seu chargista que fazia as piadas do dia. E a maioria dos dias era em relação às informações que chegavam sobre a gripe. Bom, o que acontece, né? Começam a haver grandes quantidades de óbito, a situação começa a se perder o controle, cada vez maior quantidade de gente caindo doente, etc, etc. Bom, o que acontece, né? O seu Carlos Seidel tenta o máximo que pode, com o mínimo de informações que tem, fazer os seus próprios... enfrentar a doença. Mas ele também não tem muita sorte, né? Porque, primeiro, ele não sabia que era uma gripe. Isso se descobre depois que era uma gripe. Segundo, ele não tem informações suficientes para saber que tipo de medidas tomar. Era 1918, né? Um tempo muito antigo. E isso faz com que a gripe comece a alastrar-se muito rapidamente. O contágio dela era rápido e o óbito também era rápido. Então você começa a ter uma série de problemas no Rio. Bom, num momento de desespero, né? Ou seja, num momento de perca de controle total, uma das medidas do seu Carlos Seidel é a quarentena. Aí sim começa-se a fazer quarentena. Só que o que aconteceu, né? Muitas pessoas, como tinham que ficar dentro de casa, acabavam já levando o vírus para dentro de casa, pois a doença estava muito espalhada. E aí é que começam a vir os resultados, né, daquela falta de cuidado inicial, que é a morte em casa de muitas famílias, né? Outras famílias, onde todos estavam doentes, chegavam a colocar panos pretos na porta indicando que ali tinha gente que precisava de ajuda. E quem que prestava essa ajuda? Não vamos esquecer que, como eu falei, o sistema de saúde era zero. Então quem prestava saúde eram os coveiros, que na época eram os recolhedores de corpos. Sim, tinha gente que morria na rua mesmo, né? Às vezes eles tinham que invadir uma casa, porque pelo odor, né, se sabia que tinha uma grande quantidade de gente que havia falecido dentro daquela casa, né?
E a polícia também faz, né? Algum vizinho que veja ali, né? Então, todas as casas que tivessem panos pretos são lugares onde você vai encontrar pessoas enfermas e família passando necessidade. Bom, o preço dos alimentos dispara, o preço dos remédios dispara mais ainda, tudo isso por falta um pouco de abastecimento, né, e um pouco por ganância. Né, o abastecimento fica prejudicado, uma vez que não tem mais o transporte, né, todo o país entra em quarentena de uma hora para outra. E isso faz com que comecem a haver revoltas, comecem a haver saques, comecem a haver depredação, comecem a haver uma série de coisas referentes a isso. Uma outra coisa interessante que acontece também é que começam a se desenvolver muitos remédios caseiros, né? Muitas guaco, alho, essas crenças que nós temos hoje, né? Elas vêm daquela época, ou seja, eram os remédios que se tinha no interior, né? As plantas medicinais e a alimentação, ela começa a ser aglutinada de novo, vem vindo para a cidade. E um remédio muito interessante, né, que pode ser a origem de alguma coisa que a gente conhece bem hoje. Uma das fórmulas mais famosas que tinha era a mistura de mel, limão e cachaça para diluir, né? Você podia substituir o mel pelo açúcar também. Era um bom expectorante, era considerado extremamente medicinal. E se você parar para dar uma olhada, realmente, né? Você tem o mel, que é vitamina C pura. Ou melhor, você tem o limão, que é vitamina C. Você tem um mel, que é um excelente fortificante e também tem as suas propriedades medicinais. E a cachaça que dá alegria. Então a gripe espanhola pode ter sido uma das justificativas para a caipirinha se tornar tão popular assim aqui no Brasil. Mas vamos deixar de lado isso, né? Fica aí como curiosidade. Então a gripe espanhola, ela começa a vir com uma onda muito forte, começa a bater muitas pessoas. Tem relatos de que as pessoas, né, os que seriam os coveiros ou os carregadores de corpos, né, porque o pessoal morria na rua, morria dentro de casa, não tinha sistema de saúde, como eu te falei, né? Começou-se a montar, a improvisar hospitais de campanha, né? De repente, no meio da pandemia, se teve a ideia de separar os doentes dos doentes de gripe dos outros, né? Tudo para começar, as enfermeiras começaram a receber luvas e máscaras, né? Para ver se diminuía um pouco o contágio. E isso vai fazendo com que a população se preocupe cada vez mais, né? Tornando a vida bastante dura, bastante difícil, né? Como eu falei, a gripe, essa segunda leva da gripe, ela atingia a pessoa dos 20 até os 40 anos. E por que ela atingia isso? Porque o sistema imunológico estava muito forte. E quando ele recebia uma carga viral, ele agia freneticamente e ia atacando não só os vírus, como outros órgãos que estavam sendo debilitados também. E por isso é que você tem as hemorragias, tanto interna e externas, através dos fluidos corporais, né? Vômitos, urina, às vezes saía um pouco pelos olhos. A morte se dava mais ou menos por cianose, né? Ou seja, falta de oxigênio, sufocamento mesmo, né? O que fez com que tivesse uma grande quantidade de órfãos. Esse é o lado triste também da gripe espanhola. Ela parou de atacar tanto os velhos como as crianças e se deteve a população mais forte, né? Esse fenômeno ele ocorre durante todo o mês de setembro e parte do mês parte do ano de 1919, né? Bom, então, com uma situação de completo caos, né, que se vivia na capital do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, o senhor Carlos Seidel, ele começa a ser fortemente atacado, tanto pela imprensa como pela população, por não ter tomado as medidas necessárias para que a epidemia não atingisse as proporções que estavam atingindo, né? Então, o que acontece? Ele acaba sendo exonerado. E ele é substituído pelo senhor Teófilo Torres,
que também era da mesma linha dele, né? E isso não ajuda muito ele. Apesar de ele conseguir fazer mais hospitais de campanha e algumas medidas diferenciadas, né? Ele não consegue resultados muito rapidamente como a população desejava. E a imprensa também ataca-o fortemente e acaba por fazer com que ele seja exonerado. Bom, o cargo está vago, a doença está aí. Precisamos de um nome forte. E aí vocês devem estar me perguntando por que não se chamou Oswaldo Cruz, já que ele tinha resolvido o problema há 14 anos atrás. É que o Oswaldo Cruz tinha morrido no dia 11 de fevereiro de 1917, ou seja, um ano antes, né? Então, não se tinha mais Oswaldo Cruz para socorrer o país nesse momento. Mas tinha o discípulo dele, o Carlos Chagas. O Carlos Chagas é obrigado a aceitar, uma vez que ele já tinha recusado quando assume o Teófilo Torres. Ele foi o primeiro a ser procurado, né? E o segundo, que caso o Carlos Chagas não aceitasse dessa vez, seria o senhor Charles Neiva, que também era um outro sanitarista conhecido no Brasil. Mas o nome, o Carlos Chagas dessa vez ele aceita. E aceitando dessa vez a medida, né, ele continua mais ou menos com o mesmo programa. Só que ele dá sorte também. Porque como grande parte da população já tinha sido infectada e grande parte da população já tinha desenvolvido anticorpos contra essa nova gripe, a quantidade de enfermos começa a cair. E isso faz com que a gripe diminua de intensidade. E ele, obviamente, né, se consagra como médico, né? Ele consegue dominar a doença, naturalmente vai diminuindo, né? E isso é uma grande vitória. Essa vitória ocorre no ano de 19. É claro que alguns casos ainda existem, pontuais aqui, ali, acolá e tal. Não vamos esquecer que a gente está falando da H1N1, ou melhor, da AH1N1, né? A mesma gripe que mata as pessoas ainda nos dias de hoje, né? Mas ela vem diminuindo, vem parando, vem se acalmando. Eu sei que a pandemia foi tão grande que foi uma das poucas vezes que o Brasil cancelou o Carnaval do Rio de Janeiro. O ano de 1919 não teve Carnaval aqui no nosso país. Mas, né, o que acontece? Dessa forte epidemia de febre amarela, se abre os olhos para alguma coisa. O país não poderia passar por outra situação como essa, né? Não poderia ser pego tão desprevenido como foi pego dessa vez. Então, uma das coisas que começa a se desenvolver, são os sistemas de saúde públicos. É devido à gripe espanhola que nós temos aqui no Brasil um princípio de saúde pública, que realmente é melhor estruturado e melhor feito, né? 12 anos depois, quando o Vargas assume. O Vargas, sim, é que desenvolve um Ministério da Saúde no Brasil, né? E também desenvolve um sistema de saúde mais eficiente, mais ágil, de melhor qualidade. Então esse é um dos saldos positivos, se é que dá para se dizer isso, da gripe espanhola. Aqui no Rio Grande do Sul, né, a gripe espanhola, ela chega... Bom, aqui no Rio Grande do Sul, como eu estava falando, né, ela chega aqui através do navio Itajubá, pelo porto de Rio Grande. O interessante é que pouco tempo depois, né, alguns dias dela ter sido identificada em Rio Grande, você tem ela em Marcelino Ramos, né? Acredita-se que o trem de Marcelino Ramos tenha sido um dos vetores da gripe espanhola. Bom, em Porto Alegre a situação também não é muito melhor não do que acontece no Rio de Janeiro, tá? Há uma grande quantidade de mortos, né? Nós tínhamos uma população aqui de 160 mil, mais ou menos, habitantes na cidade, e chega a ter em torno de 1.300 e pouco, 1.400 mortos durante essa epidemia. Isso são números oficiais, tá? Eu sei que no auge a coisa foi tão complicada, né? Você enterrar as pessoas, que não tinha mais coveiro.
os coveiros estavam doentes ou se recusavam a trabalhar. Então se recruta, né, se impõe que esse trabalho fosse feito por 16 aprisionados. Os presos tiveram que recolher os corpos. 16 presos recolheram corpos. Não achei informações sobre ele. Acredito que tenha, mas eu não consegui achar quem eram essas pessoas, quais os crimes tinham cometido, se algum deles sobreviveram ou se tiveram a tal da gripe espanhola, uma vez que a população carcerária ela estava relativamente protegida, né? Mas assim, a gripe espanhola, né, quando ela nos atinge num profundo momento de fraqueza, porque Porto Alegre não era muito diferente do Rio de Janeiro. Você tinha a Santa Casa, mas nada mais do que isso, né? E era uma Santa Casa muito pobre, muito humilde, muito deficitária no serviço, na tarefa que lhe era imposta naquele momento. Então a quantidade de óbitos deve de ter sido, com certeza, muito maior do que apenas 1.400 pessoas, né? Aliás, essa é uma característica da febre, da gripe espanhola. Ninguém sabe quantas pessoas morreram, né? O número é muito variado, varia de 37 milhões até 100 milhões de pessoas, num horizonte mais pessimista, né? Não se tem muita informação sobre isso, e até sobre a própria doença mesmo, né? Até hoje ela ainda é alvo de pesquisas. A gripe espanhola também, né, para terminar agora, ela tem esse nome devido à questão da própria guerra, como eu falei, né? Apesar da Espanha ser um país neutro, né, ela não participa da Primeira Guerra Mundial, né? E por não participar da Primeira Guerra Mundial, é que a imprensa espanhola era livre para publicar. Vocês se lembram que eu falei que os outros países não permitiam que se publicasse a gravidade da situação, porque tinham medo que os jovens não fossem mais batalhar, né? Não fossem mais para os campos de batalha, não se alistassem mais? Então a Espanha não tinha esse problema. E ela começa a relatar esses casos que estavam ocorrendo também dentro do seu território. E deram muita publicidade a isso, mas uma publicidade mais responsável, né? Mandando o pessoal se cuidar, mandando o pessoal ficar em casa. A quarentena lá começa mais cedo, mesmo assim. E pelas notícias virem mais da Espanha, né, se acreditou que o foco inicial da doença fosse na Espanha. Daí é que veio o nome gripe espanhola. Mas, na verdade, como eu falei, ela não era da Espanha, né? Ela vinha dos Estados Unidos, certo? Uma notícia, umas coisas boas que a gente tira da lição aprendida na gripe espanhola foi, primeiramente, uma rápida resposta das autoridades. Isso está acontecendo agora, certo? Você tem um cuidado muito maior, né? Se a gente vê hoje, os nossos governantes, eles estão fazendo tudo o que podem para não só salvar a economia do Brasil, mas também salvar vidas. Tanto que estão sendo construídos hospitais de campanha em Salvador, estão sendo construídos hospitais de campanha em São Paulo, no Rio de Janeiro e vários outros estados, inclusive no Distrito Federal. Até aqui para o Rio Grande do Sul vão fazer também. Ventiladores estão sendo... ventiladores artificiais, né, para a pessoa poder respirar, estão sendo montados, comprados, adquiridos, né? Já se tem uma medicação que é a hidroxicloroquina. Esse é o nome do medicamento. Então, quer dizer, a gente já está mais preparado para uma pandemia dessas, né? Somente para citar alguns famosos que se recuperaram da gripe espanhola, temos Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, Walt Disney e Franz Kafka.